Vanessinha. Oi, Larissa. Jéssica, Débora. Fer, Gabi, Laís entrou aí. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Saudade, Van. Já eu chamo a Laís, que é a psicóloga que vai fazer a live comigo hoje. Boa noite, Mari. Felipe, seja bem-vindo. Vamos entrando, gente. Manda aviãozinho aí pro pessoal. Chama o povo. Boa noite. Gente, hoje o tema é relacionamentos amorosos e o sucesso profissional. Tenho certeza que é um tema que interessa a muita gente, ou melhor, a todos nós. Porque são duas coisas que estão na nossa vida o tempo inteiro. O amor e o trabalho. Mesmo quando a gente não está trabalhando. Arthur, Will, Marta, sejam bem-vindos. E vamos começar. Vou chamar aqui a Laís. Ana Laura, Gabriel, sejam bem-vindos. Caio, oi, Laís, que Oi, bom. boa noite. Boa noite, que prazer imenso ter você aqui. Tô Verdade, fã, eu que mas digo. boa noite, pessoal que está chegando. Eu vou apresentar para vocês, essa é a Laís, Laís Martins. Ela é psicóloga formada lá no Unisalesiano de Lins, que eu tive o prazer de dar aula, acho que no segundo ano, se eu não me engano. Acho que terceiro. Por aí, tá vendo, gente? Olha, já não lembro mais, nem quando foi. Mas lembro muito bem de você, né, Laís? E Que a bom. gente tem aí se relacionado pelo Instagram, eu tenho acompanhado o trabalho dela. Ela é psicóloga clínica, né? Tem uma formação, uma especialização em psicologia do trânsito, porém, no momento, ela está trabalhando com a psicologia clínica. Ela vai falar um pouco melhor para vocês sobre isso. Né? Eu tenho acompanhado o trabalho da Laís e como é um assunto que eu gosto muito também, né? De ler, de entender. Eu tenho visto que ela tem postado e aí me deu essa ideia de falar, gente, por que nós não vamos conversar de relacionamento no trabalho, né? Ou melhor, de como o relacionamento amoroso afeta de alguma forma o trabalho, seja positivamente ou negativamente. Então, Laís, seja bem-vinda. Se apresente, por favor, melhor. E é um prazer. Obrigada, Dani. Obrigada pelo espaço. Bom, gente, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Meu nome é Laís. Fui aluna da Dani, como ela falou, no terceiro ano em avaliação psicológica. Sou psicóloga formada desde 2012. Já atuei na área social, atuei na área clínica, atuei na área de RH. E a área de relacionamento é uma área, assim, que eu tenho paixão, já tem muito tempo. Já tinha alguns pacientes que eu tratava nesse sentido, com essa demanda, só que começou a vir em ênfase na pandemia, né? Como a gente havia conversado, foi o momento que a água bateu na bunda. Porque assim, eu trabalhava numa empresa na área de RH,
tenho a minha clínica do trânsito em Cafelândia, então eu trabalhava em Bauru e Cafelândia. E aí chegou o momento da pandemia, eu perdi as duas fontes de renda. Falei, meu Deus, eu vou me especializar ainda mais no que eu já gosto, no que eu já trabalho. E aí eu comecei a divulgar melhor o meu trabalho nas redes sociais. Eu já trabalhava com isso, mas não me divulgava tanto. Então eu comecei a estudar um pouco melhor sobre o assunto, fazer algumas postagens, alguns vídeos. E aí o pessoal acabou gostando, né? E hoje em dia eu trabalho mais na área clínica mesmo, com essa demanda de relacionamento amoroso, que é algo que é para ser bom para todo mundo, mas em alguns casos gera muito sofrimento. É isso. Ai, que delícia. Pelo jeito, o Birigui tá aí inteiro. Tô vendo que tem um. Olha lá, ó, Birigui, região, toda aqui. Sejam bem-vindos. Acho que o seu namorado tá aí, que eu vi uma mensagem. Muito bem, que legal. Sejam todos bem-vindos. Espero que seja um momento de é, de muito conhecimento, que a gente possa trazer, ó, Garça, possa trazer o que a gente tem como experiência para essas pessoas, né, para esses amigos, para esses seguidores aí, que nós estamos aqui para isso, afinal de contas, né, Laís? Verdade. Bom, vamos lá? Vamos, bora. Natália, seja bem-vinda. Dé, ó, vamos ao que a gente preparou, tá? Então, a gente sabe que é um assunto extenso, tem muita coisa para ser discutido sobre isso, né? Mas o nosso foco é tentar trazer para o pessoal uma solução, na verdade, não é só pensar nos problemas, né? Mas sim trazer ideias de como que eles podem fazer com que essas duas áreas da vida andem juntas sem se prejudicarem, né? O trabalho e o relacionamento. Porque tanto um quanto o outro pode sair faísca aí. Então, a gente precisa, né, de um posicionamento. Então, diante de tudo que a gente vive, Laís, tem essas duas coisas, né? Tanto o trabalho quanto a vida amorosa, elas estão sempre interligadas nas nossas decisões, nas escolhas que a gente faz. Né? A gente pensa muito no trabalho quando a gente vai fazer qualquer tipo de decisão, como entrar numa faculdade, ir para uma viagem, né? E não é diferente quando a gente tem uma proposta amorosa, né? Quando a gente começa a namorar ou vai se casar, a gente está sempre pensando no trabalho ou vice-versa. Né? Muita gente pensa na vida amorosa para aceitar uma proposta de trabalho. Eu diria até que a gente não consegue separar definitivamente essas duas coisas, tá? A gente tenta fazer isso. Tem muita gente que fala assim: nossa, você não pode juntar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Namorar e casar é uma coisa, trabalhar é outra. Só que nós somos únicos, né? Somos seres humanos que têm todas essas variáveis aí, que têm todas essas dimensões, porém nós somos uma única pessoa. E querendo ou não, né, quando a gente vai para o trabalho, a gente não deixa a nossa, quem nós somos em casa. Nós não deixamos simplesmente a família em casa. Ela vem de alguma forma conosco para o trabalho, né? Não tem como a gente apagar isso das nossas vidas. Então, quando a gente tem um problema na nossa vida pessoal, é muito comum, né, isso afetar em algum aspecto a nossa vida profissional. Claro que algumas pessoas sabem lidar melhor com isso e outras de outra forma, né? E eu entendo, né, que deixar cada coisa em seu lugar, né, trabalho aqui, vida amorosa ali, tem a ver com um limite que nós colocamos na vida nessas situações. Então, quando eu vou para minha casa, eu penso assim, bom, isso daqui é um problema do trabalho, não adianta eu levar para casa, né? Porque isso não é meu marido que vai resolver, não é meu filho que vai resolver. E eu tento deixar isso lá fora, que isso não afete. Então, isso é um limite que eu coloco para o trabalho. O mesmo quando eu faço com minha vida amorosa ou familiar, quando eu vou para o trabalho e falo, opa, isso aqui vai ficar em casa.
Só que é uma linha bem tênue, né? Então, vou começar aí com a seguinte questão, tá? Como que você vê esses limites? Né? Você acha que as pessoas conseguem fazer essa separação da vida profissional e amorosa da maneira, né, de uma maneira que é viável, que é saudável? Vamos lá. Eu acho que tem que ter limites. Os limites, eles são necessários, mas assim, nesse caso, eu não sou fã do 8 ou 80. Sabe, eu acredito que as pessoas têm que ter limites, mas tem algumas que estão no 80, que elas escancaram a vida profissional para o parceiro. E tem pessoas que estão no 8, que elas deixam o parceiro totalmente alienado, sem saber de nada e sem saber do que está acontecendo. Então, as pessoas têm que encontrar um meio termo nisso e impor limites, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga. É óbvio que eu não conto sobre os meus pacientes e quem são meus pacientes para o meu parceiro amoroso. Mas eu faço conteúdo nas redes sociais e ele, de certa forma, me ajuda, dando ideias, ideias de vídeo, ideias de tema. Então, ele tem uma participação nisso, tá? Então, o que acontece? Não está nem no 8 e nem no 80, porque eu vejo o trabalho como uma ferramenta e essa ferramenta vai proporcionar uma condição financeira para mim, para eu pagar minhas contas, realizar meus sonhos. Então, meu parceiro amoroso, ele tem que se sentir parte do plano. Mas eu não posso escancarar o meu trabalho ali em cima. Ele tem que fazer parte do plano, e como você disse, é uma linha tênue, né? Que separa. Então, tem pessoas que deixam o parceiro assim totalmente alienado. Como que você vai ter um grau de parceria? Não sabe nem se o parceiro amoroso está querendo subir no cargo, não sabe se ele quer continuar naquela empresa, se ele quer montar um negócio próprio, se ele está feliz naquele trabalho. Então, como que você vai ter uma parceria, um diálogo, se você deixar aquela pessoa totalmente alienada, né? E então não dá, tem que ter um pouco de participação, sim, porque a pessoa tem que se sentir parte do plano de vida, mas tem uma linha tênue, você tem que impor limites. E também no caso de, por exemplo, chegar em casa, descontar coisas do trabalho dentro de casa, não é viável, né? O que tem que ser feito? Tem que ter um diálogo, porque todo mundo tem que ter o seu espaço. E se você não está num dia legal, você tem que comunicar isso de forma assertiva para o seu parceiro. Olha, hoje eu não tive um dia legal, hoje eu não tive um dia bom, eu não quero conversar sobre isso nesse momento, eu quero esfriar um pouco a cabeça, mas depois eu compartilho com você. O que acontece? A tendência é a pessoa entender que não é com ela, porque muitas vezes acaba misturando, a pessoa chega estressadíssima do trabalho, não fala o que está acontecendo, a pessoa já acha que é algo do relacionamento e não tem nada a ver. Então, a tendência é que a pessoa entenda e compreenda que não é nada com ela, que ela precisa do espaço dela, que ela precisa daquele momento, que ela precisa esfriar a cabeça e que ela também é parte do plano, porque tem uma confiança de desabafar e de participar e partilhar nisso, né? Então é uma linha tênue mesmo. Como você colocou, eu entendo, né, que a gente precisa falar sobre as duas coisas, né? Que tudo bem estar dentro do trabalho e falar sobre a sua vida amorosa, né? Que tudo bem as pessoas saberem que você tem um namorado, que você é casado, ou que você, né, tem um relacionamento, que não tem problema, né? As pessoas terem algum tipo de problema no seu relacionamento e naquele dia você não está muito legal no trabalho. Porém, né, que isso tenha, né, seja passado de uma forma que não interfira no dia a dia, né, que essa pessoa consiga ter um dia de trabalho, né, que ela consiga fazer alguma coisa. E o oposto também, né, que não é para deixar de falar, não é para deixar de dividir só porque é um problema, né, porque eu acredito que tem gente que fala assim, ai, não quero conversar sobre isso porque é chato, ai, você não tem nada a ver, né, não é uma coisa...
Só que às vezes a pessoa fica mais chateada ainda de não saber o que está acontecendo com você do que de você falar ali algum tempo sobre a sua vida no trabalho para ela. Então, diante dos estudos do comportamento, né, que a gente vê tanto, eu principalmente, que amo cognitivo comportamental, e eu gosto desde lá de Pavlov até agora uma área mais moderna, que é dos esquemas. Então, diante de tudo que a gente estuda do comportamento, a gente sabe que a gente sofre influência constante da opinião dos outros, né? E agora eu vejo aí, Laís, com as redes sociais, estava assistindo uma live antes de começar essa, e eu estava assistindo um menino que está fazendo um sucesso muito legal no TikTok, que eu acompanho ele tem Instagram e eu assisto os vídeos dele, ele imita a Maísa. Quem E que ele tem um é? trabalho muito legal. Sabe quem que é? Eu Quem que esqueci o é? nome Não, dele. não sei. Ele, depois eu te falo que eu nem sei o nome, pra você ter uma ideia. Eu sigo ele, mas eu nem sei te falar o nome direito. E eu entrei na live, que eu vi que era ele, entrei na live e ele tava falando assim, que ele ficou muito abalado quando ele começou a se movimentar nas redes sociais com as ofensas das pessoas, né? Sobre como era a voz dele, ou algum vídeo que ele fazia. Né? E eu estou dando esse exemplo só para falar que as redes sociais, né, elas dão essa abertura para a gente falar do nosso trabalho, para a gente falar das nossas relações, para a gente colocar uma foto do casal, para a gente colocar uma foto, né? E isso acaba dando o direito das pessoas que nos acompanham de dizer o que elas pensam a respeito daquilo. Né? E a gente é influenciado. Então, às vezes, alguém critica alguma coisa sobre um trabalho que a gente faz ou sobre um namoro que a gente tem, e aquilo, de alguma forma, mexe com a gente. Por mais que aquela pessoa não seja uma pessoa importante na nossa vida, a gente reflete. Agora, imagina se isso, dentro das redes sociais, tem efeito, né? Se com uma pessoa que a gente mal conhece tem efeito, como no caso dele, que ele nem conhece as pessoas que criticam o trabalho, imagina o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, quando ele fala, não gosto desse trabalho, não gosto que você faz isso lá, né? Eu acho que você tinha que mudar de emprego. Então, aí, o que eu quero colocar assim, que nem sempre a gente é consciente que nós somos influenciados por essas pessoas. E nem sempre a pessoa que influencia tem maldade nisso. Às vezes ela fala aquilo porque é aquilo que ela pensa mesmo, porque ela está incomodada de alguma forma, insegura, então ela acaba falando isso. Então, a minha pergunta para você é: será que nós estamos, é, quando a gente aceita a opinião do outro, né? Quando a gente faz alguma coisa que o outro falou para a gente fazer, como não aceitar um trabalho, ou não fazer um projeto em outra cidade, ou qualquer coisa do tipo, será que nós estamos querendo evitar o conflito com essa pessoa, né? Evitar brigas com essa pessoa, pela sua experiência aí com relacionamento, com clínica? As pessoas costumam fazer suas escolhas profissionais baseadas naquilo que o parceiro deseja ou aceita? Será que recusam ofertas, mudanças, promoções? Bom, vamos lá. Eu acho que sim, que influencia e influencia muito a opinião, né? Como você disse, até em redes sociais, pessoas que a gente não conhece, não tem contato, não tem convívio, às vezes acaba influenciando no nosso humor, nas nossas decisões, que dirá a pessoa que a gente ama, que a gente se relaciona, que está dentro de casa, convivendo, dividindo planos, dividindo sonhos, né? Então acaba influenciando muito. Mas eu acredito que a pessoa tem que ter uma autorresponsabilidade por essas escolhas. E como que você vai ter isso? Você tem que se conhecer, e se conhecer muito, para você ter uma escolha assertiva. Que nem eu vou dar um exemplo aqui de uma história que uma amiga me contou. Tinha uma colega de trabalho que começou na empresa e ela estava trabalhando muito bem, ela estava se destacando, ela tinha, assim, um excelente
profissionalismo na maneira dela de trabalhar. De repente, passou um mês, ela pediu a conta porque o namorado arrumou um emprego em São Paulo. E aí ele falou o seguinte para ela: ó, para mim relacionamento à distância não funciona, então ou você vem comigo para São Paulo ou não vai dar certo essa relação. Então ela pediu as contas e foi para São Paulo. É o correto? Não. Depende do quanto essa moça se conhece. Por quê? Se ela é uma pessoa que ela tá num relacionamento mais maduro, a ponto de dar esse passo para morar com outra pessoa, se ela tem nos planos dela de, eu quero morar numa cidade grande, eu quero morar em São Paulo, eu quero ter novas vivências, eu quero ter outras oportunidades, eu não me vejo muitos anos dentro da empresa onde eu tô, não tenho oportunidade de crescer, então você vê que ela não tem muitas renúncias, né? É uma vontade do namorado. Também foi uma imposição, mas porém ela não teve muitas renúncias e também era parte da vontade dela, do sonho dela. Então, eu acredito que se ela pensa dessa forma, ela tomou uma decisão correta. Porque caso não dê certo, ela fez o que ela quis. Agora, em contrapartida, se ela for uma pessoa extremamente apegada na família, que vai ser extremamente penoso ela ver a família uma vez por mês, duas. Ela não tem vontade de sair da empresa onde ela está, ela tem vontade de crescer. Ela não tem vontade de morar em São Paulo. O relacionamento dela não está maduro o suficiente para ela dar esse passo. Mas ela, por medo de perder esse relacionamento, toma essa atitude, eu acho que as chances são grandes de ter uma decepção. Por quê? Ela vai olhar para aquele parceiro, ela vai enxergar todas as renúncias que ela fez em nome desse relacionamento e ela vai olhar para essa pessoa também como se ela estivesse em débito com ela eternamente, né? Então, as chances de não dar certo por esse motivo são grandes e caso não dê certo ou essa oportunidade de trabalho em São Paulo ou esse relacionamento, ela vai... A tendência é que ela tira a responsabilidade da escolha de cima dela e ela fala, olha, foi por sua causa que eu fui para São Paulo, por sua causa eu larguei minha família, larguei meus amigos, larguei meu trabalho, por sua causa. Então ela acaba jogando tudo no outro essa responsabilidade. Então, eu acho que assim, os relacionamentos eles influenciam sim, influenciam muito, porque tem a parte emocional envolvida ali, mas a pessoa tem que se conhecer muito e tem que colocar tudo no papel e tudo na balança. Não é só o amor, não é só o trabalho, é tudo. Eu vou falar uma coisa sobre isso. A verdade, no final das contas, a escolha é sempre nossa, né? Mesmo que influencie, eu falo muito isso quando eu faço orientação profissional vestibular, que a pessoa, às vezes ela fala, mas meu pai, mas minha mãe, mas meu tio, minha tia, vizinha. Gente, a escolha é sua. Você vai escolher pelo seu pai, beleza, mas vai continuar sendo sua escolha. Então, o que eu sinto, assim, Laís, e vou contar uma questão da minha história, é que depende muito das prioridades que nós temos. Naquele momento da vida, se a prioridade for o trabalho, se a prioridade for sua realização, seu sucesso profissional, e se aquele trabalho que você está naquele momento está te propiciando isso, essa pessoa, ela é capaz de renunciar a um relacionamento pelo trabalho. E ela não vai se arrepender disso, naquele momento, né? Porém, se ela não tem como prioridade o trabalho, mas tem como prioridade o relacionamento, e ela tem a ideia de que aquele trabalho ela pode realizar em um outro lugar, ela vai optar, né? Ela vai querer o relacionamento. Eu já mudei 2 vezes porque o meu marido foi transferido. Inclusive, eu fui para Lins por causa disso. E a primeira vez que eu fui, que ele foi transferido, que foi para Lins, eu estava há 5 anos trabalhando numa fábrica. Eu já dava aula à noite. E, assim, eu estava num momento tão delicado da minha carreira que quando ele virou e falou assim, eu vou mudar,
foi um alívio para mim, porque a escolha não tinha que ser minha, só minha, né? Tipo, ah, eu vou ficar desempregada. Não, eu tinha uma desculpa para sair do meu trabalho naquele momento que eu tanto precisava. E a escolha foi tão certeira de fazer isso que eu não fiquei desempregada um dia. Né? No mesmo dia eu comecei a. No mesmo dia que eu soube que eu ia ter que me mudar de Bauru, eu comecei a mandar currículo e eu mandei currículo para o Nissalesiano e fui convidada para fazer uma entrevista e lá eu entrei. Amei. Foi, na verdade, sair de Lins para vir para Assis foi uma dor no coração, porque eu estava muito bem em Lins, estava muito feliz lá na faculdade, porém, não deu certo o trabalho do meu marido e ele ia ter uma oportunidade muito melhor de vir para Assis. A princípio, eu fiquei abalada, né? A gente fica assim. Só que depois eu fiquei pensando, gente, qual é a minha profissão? Qual é o meu trabalho? Pensei assim, pensei bastante, falei assim, onde eu for, eu vou realizar o que eu gosto, porque a minha profissão não está num lugar, não está em uma faculdade, não está em uma empresa, está em mim. Quem realiza isso sou eu, e onde eu for, eu vou realizar isso. E foi exatamente o que aconteceu. Também não fiquei nem um mês desempregada. Cheguei em Assis, tinha um concurso, prestei e comecei a dar aula. Então, o que eu, assim, foi um pouquinho difícil no começo? Foi. Mas é uma das coisas que as pessoas precisam pensar quando elas colocam na balança, né, os prós e os contras das tomadas de decisão. Eu vejo que a gente não pode deixar nem tanto o trabalho nos influenciar, nem tanto a família nos influenciar. Né? Não pode ser uma imposição, como você falou. Quando é algo que você percebe que vale a pena, porque tem gente que diz não, né? Ah, não vou com você não, porque você tá me colocando na parede. Mas não, a pessoa está dizendo o que ela pensa sobre a relação, e você aceita se você quiser ou não. Né? Se você acha que meu marido nunca fez isso, na verdade nós conversamos, né? Ele falou, olha, tá tendo uma oportunidade, o ideal seria eu ir, né? Eu posso ir na frente, você depois, eu resolvi, foi uma escolha mesmo. Então, olha, vamos lá. Eu acredito que o trabalho seja um motivo de várias discussões entre os casais, tenho certeza, mas não é só pelo trabalho em si, sabe? Mas é pelo ambiente, afinal a gente passa, tipo, tem gente que passa 8 horas, 9 horas no trabalho, viaja em prol do trabalho. Então, deve ter gente ciumenta, insegura, desconfiada, que acha que o trabalho, na verdade, é um motivo, né, para outra pessoa encontrar outro amor, trair, né, pensar em outras pessoas. Como que você percebe isso? Os relacionamentos são afetados pelo trabalho dessa forma? Né? Esse ciúme, isso daí, como que afeta? Qual que é a sua experiência com isso? Olha, o que que eu observo? Que nem eu gravei num vídeo há um tempo atrás falando dos três universos. Que existem três universos: o seu universo, o universo do seu parceiro e o universo do casal. E existem coisas do universo do seu parceiro que você não tem total acesso. E tem pessoas que são extremamente inseguras, que elas têm essa insegurança e esse receio justamente dessa parte do universo do parceiro que ela não tem acesso. E o trabalho geralmente está nessa área. Tá? Então, para você ter um relacionamento saudável, você tem que primeiro aceitar que existe uma parte do universo do seu parceiro que você não tem acesso, e tá tudo bem, e respeitar. A partir do momento que você não aceita, que você não respeita, você tira um pouco da identidade daquela pessoa. Então, você tem que respeitar isso. É o trabalho daquela pessoa, eu não tenho acesso a tudo que acontece e tá tudo bem, né? Porque se você acredita que o seu parceiro não te trai simplesmente porque ele não tem oportunidades e que ele trabalhando numa empresa grande, onde tem mulher bonita, vão surgir oportunidades, que graça tem você se namorar com alguém que não te trai por falta de oportunidade, né? Chega a ser bizarro Quer dizer, isso. vamos tirar a oportunidade que daí tá tudo certo, né?
Eu Tira o acho que trabalho que evita o problema. eu acho que a oportunidade, ela se cria. As pessoas, elas só fazem o que elas querem. Então, não adianta. Se você está com um parceiro e ele não te trai porque ele não quer. Ele assumiu um compromisso com você porque vocês dois quiseram isso, né? Então, ficar inibindo, fechando cerco com essa pessoa, você vai surtar, né? Então não vai ser saudável esse relacionamento. A pessoa que ela quer atrair, ela cria oportunidade. Então ela está fazendo home office, vai no mercado fazer compras e chaveca a mulher do caixa. E aí? Não adianta, né? A pessoa só faz o que ela quer. Você se torna muito mais grato quando você tem muito certo em você que as pessoas só fazem o que elas querem. E se a pessoa aproveita essa oportunidade do trabalho de ter esse círculo social diferente que a outra pessoa não tem, aproveita essa, entre aspas, essa oportunidade para atrair, ela só adiantou o que ela faria em qualquer outro momento, né? Então, Só vai mudar o lugar, né? É só que muda o eu lugar. acredito que o trabalho, como a gente vê a pessoa todo dia, claro que pode acontecer de uma pessoa se apaixonar por outra pessoa, né? Não tem como, né? Existe essa possibilidade, mas não significa que vai ser porque ela está ali ou não está ali, né? Na verdade porque ela se apaixonou. Aconteceu com aquela pessoa, mas poderia ser no supermercado, como você falou, poderia ser num outro tipo de relacionamento. A verdade é que né, no trabalho, por a gente ter essa parte que é só nossa, né, só de quem está trabalhando, gera realmente né, uma pulguinha atrás da orelha. As pessoas, para ter controle da situação, né, para estar no controle da situação, as pessoas precisam conhecer o que acontece. E não dá para conhecer tudo, né? Então, por isso que a gente precisa confiar, precisa acreditar, né? E eu vejo que essa confiança nem é só no outro, né? É em si mesmo. Né? Que se acontecer alguma coisa do tipo, é que não era para ser um relacionamento com você. Não merece, não, não merece o seu sofrimento. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo o quanto o outro merece ou não merece aquilo, mas assim, não merece que você sofra por isso. Né? Então não adianta. É um sofrimento Bom, eu sei que. desnecessário, né? Se você for ver, é um Hã? sofrimento desnecessário. Se você sabe que as pessoas só fazem aquilo que elas querem, né? Então, não adianta você fechar o Eu tenho uma cerco, coisa que ficar é com importante. ciúme, ele vai dar um jeito se quiser, né? E se não fez é porque não quis. É. E Simples. tem uma coisa também que eu acho importante, Laís, sempre que a gente fala de relacionamento, é que tem caráter e tem erro, né? Tem pessoas que não têm um bom caráter e elas não vão ser éticas mesmo. E qualquer oportunidade que elas tiverem, elas vão pular cerca, elas vão fazer coisas erradas, porque isso faz parte de quem elas são. E não interessa se você vai amarrar no pé da cadeira, né? Se você vai proibir, falar que vai largar, porque é mais forte do que elas, né? Porque na verdade elas não têm esse bom senso. Agora tem pessoas que falham, que cometem erros. Então não estou aqui para dizer que ninguém vai ser traído, né? Que a traição é o fim do mundo. Não é essa a questão, né? Cada um vai saber analisar aí quando que a traição vai me ofender de verdade e quando ela não vai me ofender de verdade, porque é isso que importa. Importa o que você vê daquilo que o outro fez para você, dos acordos que vocês possuem, né, de como que vocês delimitaram isso. Então, eu não sou do tipo que fala para as pessoas não perdoarem, eu não sou desse tipo. Né? Eu acho que cada um sabe o relacionamento que tem, a importância que a pessoa tem e quem a pessoa é. E as pessoas não são uma traição, elas têm muito mais do que isso, e é isso que a gente precisa avaliar. Tem gente que só trai e tem gente que traiu. É diferente, né? Então a gente precisa ver como que é para poder julgar. O que É eu uma decisão sei muito íntima, né? É uma decisão muito e íntima. aí é de cada um. Imagina, não sou eu que vou passar o resto da vida com aquela pessoa, vou definir para ela. E nem Imagina. quero que defina
meus relacionamentos. Olha, o que eu sei trabalhando em RH, né, dando aula em gestão de pessoas, ouvindo os meus alunos, né, fazendo consultoria, o que eu sei é que tem muita empresa que leva em consideração se a pessoa é casada ou não é casada, se ela vai contratar uma pessoa que tem parente dentro da empresa. Então, tem empresas que não contratam marido e mulher, que não contratam namorados, que criam nos seus códigos de conduta limites de relacionamento amoroso, né? Mas a questão aqui que eu quero levantar para você é que como que fica isso, né? Como que a gente delimita esse tipo de coisa? Será que o fato, né, de eu ter trabalhar, será que marido e mulher trabalhando no mesmo lugar é problema? Será que as pessoas, tem como evitar que as pessoas se apaixonem no trabalho? Porque duas pessoas casadas, a gente até tem um limite aí, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto aí. Porém, e dois solteiros? Duas pessoas que não devem nada para ninguém. Como que a gente vai falar assim, olha, não vai se apaixonar pelo fulano que ele trabalha com você? Então, a minha pergunta é, como que você percebe isso na prática clínica? Realmente os relacionamentos amorosos no trabalho trazem problemas para a empresa? Então, vamos lá. No caso de pessoas solteiras, né? Então, já tem esse código de conduta e elas já entram na empresa sabendo disso, né? E como que fica? Tem que colocar o profissionalismo de cada um, a postura profissional de cada um. Você vai namorar, isso vai interferir na empresa, vai ter um conflito de interesses aí, nesse caso, né? Não sei. Agora, questão de casados, o que que acontece? Eu acredito que se a pessoa não tiver um contato direto e frequente, eu acho que para a empresa acaba não significando tanto prejuízo. Não tem uma hierarquia entre os dois, não tem contato, são setores diferentes, eles nem se trombam aí, nem tem que conversar, então eu acho que para a empresa não tem prejuízo nenhum. O problema é quando eles têm que ter um contato direto entre eles. Que nem eu vou dar um exemplo de uma história que eu fiquei sabendo de outra amiga minha. Que nem uma cidade pequena, onde tem uma empresa muito grande, o que, que acontece? A empresa acaba empregando grande parte das pessoas da cidade, né? E aí fica difícil restringir. Marido e mulher, irmão, irmã, pai, acabam contratando pessoas da mesma família, do mesmo convívio. Então, nesse cenário onde não tem muito contato, eu acredito que não tenha prejuízo. Mas agora, que nem na situação que eu vou te contar, eles trabalhavam em setores diferentes, porém, eles tinham que ter contato frequente um com o outro. E chegou determinado momento, no casamento deles não estava dando certo, eles estavam se estranhando, e aí no ambiente de trabalho a mulher foi extremamente grossa com o marido, extremamente rude, e ainda na frente dos liderados dele. Então, todo mundo ficou extremamente desconfortável com a situação, percebeu que aquele assunto profissional não precisava de tudo aquilo, percebeu que já era algo pessoal entre os dois. Inclusive, o marido falou de profissionalismo com ela e passou algum tempo, essa moça ela foi desligada. Então, o que, que acontece? Pode ser isso, pode não ser, mas eu acredito que tenha pesado e muito ela misturar o profissional com o pessoal no ambiente de trabalho. Acredito também. Eu sinto assim, né, que a gente consegue delimitar quem entra, mas o que acontece depois que está lá dentro é outra história, né? Não tem uma regra para o coração, então eu acredito que as pessoas vão se relacionar. A regra ela deve ser algo assim, né? Aqui dentro nós não queremos o envolvimento. Se vocês vão casar, se vocês vão namorar, se vocês vão ter filhos, isso aí é um problema de vocês lá fora, né? Isso não pode afetar aqui dentro.
e aí torcer para que essas pessoas tenham um profissionalismo. Mas eu sei de histórias de pessoas que tiveram que, tipo, quase tirar para o ímpar, né, para ver quem ia sair da empresa, quem ia mudar de Meu Deus. setor, quem ia por conta de regra empresarial, porque realmente as empresas já tiveram muitos problemas com isso, né? E eu concordo com você que se não tiver um relacionamento direto, e principalmente uma hierarquia, que eu acho que a hierarquia é difícil, né? Ou a esposa acima do marido, do namorado, ou o contrário, porque sempre tem aquela desconfiança do grupo, de que qualquer coisa. Não, como que vai, por exemplo, promover essa pessoa? Essa Exatamente. pessoa sempre vai ser promovida porque é esposa, porque é namorada, porque, sabe, a competência vira nula. As pessoas não enxergam as competências quando o outro tem um Exatamente. QI. E ainda desmotiva toda a equipe totalmente, né? Porque qual que é o critério? Então, é ser esposa do gerente? Então, não é isso, né? Como a gente sabe também, Laís, que tem muita gente que ajuda muito a empresa trabalhando em parceria, né? Marido e mulher que carregam empresas nas costas, porque trabalham até em casa, vão e faz. Então tem lados bons e tem lados ruins, né? Precisa situações boas e ruins dentro dessa história, né? O que a gente precisa é deixar sempre claro para as pessoas o que é que nós esperamos delas enquanto profissionais, né? E dos nossos relacionamentos, o que é permitido ou não naquele lugar, o que eu entendo que é permitido ou não, né? Então, quando ela grita com ele, quando ela explode com ele, ela quebra um acordo que não é só dali, é deles, né? E aí é que ferra tudo, porque realmente não soube separar nem um pouco, né? Nem agrediu todos os lados, me agrediu enquanto profissional, me agrediu enquanto marido, então perdeu o limite completamente, né? Mas é um problema. Toda vez que eu falo sobre isso na sala de aula, eu falo para os alunos que cada caso vai ser um caso, que vai depender muito da cultura da empresa, que tem empresas que não vão funcionar com parentes mesmo, que os relacionamentos amorosos só vão estragar o lugar. Terão empresas mesmo que vão ter que colocar, separar essas pessoas, mudar de unidade, sei lá, mudar de negócios, né? Para isso funcionar, para as pessoas não perderem o trabalho. Mas eu acho que a ponto de demitir, não sei se é o caso, porque o que vale é a competência. Então, espera primeiro dar o rolo, né? Eu penso assim, mas começar a namorar, vai dar rolo? Vai dar rolo. Vamos esperar dar o rolo, né? Vamos ver, provar, porque não é todo mundo. É igual a história assim, eu não contrato solteiro porque não tem responsabilidade. Como assim não tem responsabilidade? Quer dizer que a responsabilidade vem com marido e filho? Vem com esposa e filho? Não, responsabilidade é o quanto que eu, né, entendo que aquilo é importante fazer. Não tem nada a ver se eu sou casado ou solteiro, é da pessoa. A gente sabe que existe pesquisas que mostram que as pessoas solteiras têm uma tendência a sair do trabalho mais rápido, com maior facilidade do que um casado, por conta, né, das coisas que ele tem que pagar, porque não está sozinho, tudo bem, né? Mas não dá para julgar, né, o livro pela capa, né? Colocar Não tudo dá para num pote só, como se fosse não dá para igual, falar né? que um status direciona, né, as pessoas. Eu acredito que seja um pouco difícil, né, a gente definir isso, se vai ter ou não relacionamentos dentro do trabalho, né? Como a gente está discutindo aqui, é muito possível se apaixonar, é muito possível que as pessoas se envolvam com pessoas dentro do trabalho, né? Não necessariamente dentro do trabalho, né, gente? Né? Mas não tem como a Uhum. gente falar que não vão se apaixonar, que não vai acontecer nada. Não é possível. A gente espera que não, porque ali é uma vida profissional, mas acontece, né? Então, a minha questão é aí, né? Como que a gente, você já orientou, já falou algumas coisas, mas que outras orientações, né, você poderia dar, fazer aí
para o pessoal conseguir levar com equilíbrio a vida amorosa e a vida profissional, para que a gente tenha sucesso profissional e não problema profissional. Bom, eu acho que assim, um relacionamento saudável, você já consegue conciliar com o trabalho. A pessoa que ela se relaciona de forma saudável com seu parceiro, com sua parceira, ele já incentiva, ele já é um foguete na vida do outro, né? Tem pessoas que são âncoras e tem pessoas que são foguetes na nossa vida. Então, quando a gente está com uma pessoa que sabe se relacionar, que tem um relacionamento saudável, ela normalmente já motiva a gente por si só, né? Outra coisa é ter aquela parcela de participação, de se sentir parte do plano, né? Então, como são os planos do futuro, aquela parceria do casal. Então, se sentir parte do plano e deixar claro para o outro que ele faz parte do plano é uma coisa que ajuda, sim, a você conciliar, a ter sucesso profissional e pessoal, porque você não precisa desvincular os dois, escolher ou um ou outro, né? Outra coisa também que é importante para você ter sucesso nas duas áreas é você ter objetivos semelhantes entre um e o outro. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que o sonho da minha vida é morar no exterior. O sonho da minha vida, viajar o mundo, morar no exterior. E o sonho da vida do meu namorado é abrir uma empresa, ter filial nessa empresa. Então, como que vai ser? Não precisa ser um sonho igual, mas tem que ser semelhante. Né? E em algum momento alguém vai ter que fazer uma renúncia, ou amorosa ou profissional, se esses objetivos não forem semelhantes. Então, é como se você estivesse percorrendo uma estrada. Chega determinado momento dessa estrada, ela vai se abrir e cada uma vai levar para um caminho, um para a esquerda, um para a direita. Se você está num carro, nessa estrada, com seu marido, com sua esposa, e aí chega naquele determinado momento, um quer virar para a esquerda e outro para a direita, o que vai fazer? Alguém vai ter que renunciar. Se você soubesse lá no início da estrada que cada um levaria para um caminho e cada um escolheria um caminho diferente, vocês dois entrariam no mesmo carro ou iriam em carros diferentes? É uma questão a se pensar, né? Então, pelo menos eu sairia com uma decisão tomada. Né? E não chegaria na encruzilhada para tomar a decisão. Né? Ou então, se você logo no começo da estrada soubesse isso, mas ainda assim dividisse o mesmo carro, sabendo que cada um iria virar num caminho, como que seria esse trajeto? Será que eu tentaria convencer o meu parceiro a ir para o lado que eu quero e ele tentar me convencer a virar para o lado que ele quer? Seria uma briga constante a estrada inteira. Eu acho que teria que sair para a estrada sabendo ou que vai para um lado, ou que vai para outro, ou que cada um vai para o seu lado. Uhum. Porque eu acho que isso daí é uma armadilha. O que você está falando é uma coisa que a gente vê muito, que é quando alguém cede na relação por ceder. Ela finge que ela cede naquele momento para ir, né, jogando bote a vida inteira até, né, o tempo inteiro para convencer a pessoa de fazer aquilo que ela quer. Então ela aceita do jeito do outro, porque em algum momento ela acredita que vai convencer o outro de fazer o que ela quer. E acho isso muito tóxico. Terrível. Eu acho que é pior do que abandonar. Terrível. Ó, a Verônica fez uma pergunta aqui, olha, se a gente tem como ajudar no momento em que a pessoa tem que demitir o parceiro ou a parceira, ó, quando precisa realizar o desligamento do parceiro ou da parceira sem entrar no campo pessoal. Olha, boa sorte, Verônica. Olha, eu vou só falar um negócio, daí você já comenta.
Mas eu vou mostrar uma cena aqui. Se o parceiro, né, no caso, se for uma parceira for um marido e a esposa for demitida, eu acho que vai uns 3 meses para eles conseguirem dormir. O inverso pode Verdade. ser que seja mais fácil. O que você acha disso aí? Eu acredito que normalmente na empresa eles já fazem com que não seja a recrutadora que demita o marido, que dê essa notícia, pelo menos, que nem eu já você trabalha com recrutamento e seleção, se você trabalhasse na mesma empresa, muito provavelmente eles solicitariam que outra pessoa fizesse o desligamento do seu marido, porque por mais profissional que você seja, vai ser muito doloroso e é complicado para o ser humano isso. Então, eu acho que até por questões éticas, né, eles acabam desvinculando e acaba não sendo o Se eu sou o desligamento do próprio chefe, parceiro. se eu sou o líder dessa pessoa, mesmo que eu não faça o desligamento oficial, vai gerar um clima. Então, eu aconselho que o ideal é não ter segredos, sabe? Assim que a pessoa sabe, assim que ela já fica sabendo que vai acontecer, é melhor já falar, é melhor conversar lá no ambiente de trabalho, para que fique claro que aquilo é um problema profissional, não é um problema de casa, mas tem que ter uma conversa, tem que ter algum tipo de conversa. Ah, o RH chamou e desligou? Chama a sua esposa, chama o seu marido, namorado, o que quer que seja, e fala qual é o seu posicionamento diante daquilo, né, que são questões de competência, né, da empresa. Porque eu vou falar uma coisa para você, Laís, eu acho que chega nesse ponto de virar um problema porque a empresa não avalia o funcionário e não dá feedback para o funcionário. Porque se é uma pessoa que vem sendo orientada, se é uma pessoa que sabe o que ela deveria fazer e não está fazendo, quais são os pontos, o que está acontecendo, não tem porquê no momento quanto esse dar tanto ruim. Mas provavelmente é uma empresa que não tem esse tipo de diálogo, né? Que você só vai falar com o funcionário quando você demite ele. Então, aí dá problema mesmo, mas não dá problema só porque é marido e mulher, não é que dá problema mesmo. Sempre nesse sentido, né? É Olha, deixa eu verdade. ver se tem alguma pergunta aqui. Você tinha alguma perguntinha lá na sua caixinha, né? Tenho, Acho que não tenho. aparece aí para você, aparece? Não, não aparece, já sumiu. Mas eu anotei Você aqui. anotou? Me perguntaram o seguinte: ela é casada, o marido dela tem um emprego bom, ganha muito bem, e ela sentiu que ela acabou anulando o lado profissional dela, acabou esquecendo dela como profissional. E o que fazer então nessa situação? Eu acho que assim, nada na vida é garantia de sucesso. Nada é garantia, nem o trabalho, nem o casamento. Então você não pode jogar todas as suas fichas num pote só, né? Então não pode jogar todas as suas fichas no casamento. Se não der certo, como fica o seu profissional? Então eu acho que não se esquecer como profissional, até porque quando se conheceram tinha aquele profissional elevado e mudou aquilo. A admiração é tanta pelo trabalho do parceiro que acabou esquecendo do próprio lado, anulando a própria vida, então não faz muito sentido. Tem que dividir essas fichas. É o que E eu eu. vou colocar uma coisa. É, eu não vivo do passado. E as escolhas, e eu acho que ninguém vive do passado, né? O passado é uma história que representa coisas que nós fizemos, escolhas que nós fizemos e serve como exemplo e aprendizado. Então, se em algum momento você fez essa escolha, tudo bem, né? Tudo bem, eu fiz essa escolha, eu achei que era o melhor para mim naquele momento. Ah, me anulei? Tá, ninguém tá morta, né? Eu tenho 42 anos, acho que eu não fiz metade das coisas profissionais que eu pretendo fazer.
Então, eu acho que nunca, eu tenho alunos de 60 anos, eu acho que nunca é tarde para virar e falar assim: bom, agora eu vou cuidar da minha vida profissional. Até agora eu fiz isso, mas agora eu vou cuidar da minha vida profissional. E bola para frente, porque aquela escolha lá do passado não significa que foi ruim. Foi momento, sabe? Foi aquilo que você queria fazer ali. Agora é outra coisa, a gente não pode ficar é, achando que porque eu conheço pessoas que colocam um ponto final na vida porque, né, por causa de 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Quantas pessoas separam, recomeçam e todo dia é dia para recomeçar. Ó, tem uma pergunta, deixa eu ver, tem várias aqui, não sei se vai dar tempo de fazer. Ficou bem na sua frente, né? Ó. Como lidar com assédio moral na iniciativa privada e o medo de represálias profissionais? Essa é boa, hein, gente? Vamos ver se dá tempo. Ó, eu entendo que assédio moral é qualquer tipo de assédio que te faça se sentir inferior, menosprezado, e entre eles existe o assédio sexual. Como nós estamos falando de relacionamento amoroso, né? Eu acredito que tenha relação com essa parte do outro achar que está acima de nós e que ele pode dizer o que ele pensa sobre a gente, né? Ai, gostosona, ai, que bonitona, que linda, que não sei o quê. Você tem a lei do seu lado, não tem uma lei específica para o assédio moral, mas existem várias leis assim que dá para encaixar isso. Eu acredito que a vida profissional só faz sentido ficar naquele lugar se você puder ser quem você é sem nenhum problema. Então, eu procuraria a minha liderança, né? Eu falaria com o RH, eu buscaria ajuda de uma outra pessoa para resolver isso. Né? Claro que eu não vou sair atrás de advogado, não vou sair atrás de enfiando pés pelas mãos, principalmente se eu trabalho num lugar que eu gosto do que eu faço. Né? Porque eu ia me preocupar com isso se eu sei que isso não é uma cultura da empresa, é uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Mas a gente não pode ficar à mercê do medo, porque o assediador moral, ele entende exatamente isso. Ele sente que a pessoa não vai dedar, que a pessoa não vai fazer nada, e aí ele cai matando. Né? Ele faz mesmo, e às vezes ele faz na surdina, ninguém percebe, e quando você vai contar para alguém, a pessoa ainda fala: imagina, fulano, e o fulano faz essas coisas. Não é? Tem uma outra Acontece aqui, ó. muito, né? Porque tem muitas pessoas que, inclusive, têm medo e acaba tomando atitudes erradas, ou silenciando, e aí acaba dando oportunidade para essa pessoa fazer isso com outras pessoas, ou então até expondo a empresa de uma forma negativa, sendo que não é a empresa em si, mas sim aquela pessoa. Exatamente. E se não é da empresa, a gente consegue, né, resolver. Olha aí uma para você, ó. Como saber separar relacionamentos pessoais no ambiente de trabalho? Tem que ter muito profissionalismo, né? Por mais que influencie, a gente tem que separar, tem que impor limites, que nem você estava falando, amigos, negócios à parte, né? Então tem que ver Exatamente. onde exista conflito de interesses aí, é uma coisa muito delicada. Então tem coisas que tem que separar, não é porque é meu amigo que eu tenho um cargo de liderança e eu vou promover ele por questões. Tem que saber separar muito bem e essas regras têm que estar muito bem delimitadas dentro da empresa. Consenso nunca é demais, né? A gente sempre partir do princípio de que, bom, eu gostaria que fizesse isso comigo, né? Isso essa pessoa não tem marido, não tem esposa, né? Essa pessoa, quem é essa pessoa? Ali é o lugar? Não é. Bom, a gente tem 24 segundos. Foi um prazer imenso ter você aqui. Que pena que acabou. Imagina, foi uma honra. Minha primeira live da vida com a minha professora, comecei bem. Um prazer. Gente, muito obrigado. Vai ficar salvo. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau. Um Tchau. prazer. Tchau.